Este programa é livre para todos os públicos. Bom dia a todos aqui no Rincão. É uma graça estar com vocês aqui nessa manhã. É uma graça poder olhar nos olhos de vocês. Bem-vindos à Canção Nova. Muito obrigada. E bom dia a você que acompanha a Canção Nova pelo sistema social. Nós estamos de comunicação, nós estamos unidos nesta quinta-feira, um dia de semana tão especial para nós, membros da comunidade Canção Nova, porque na quinta-feira nós nos colocamos diante daquele que é o centro da nossa vida, Jesus Eucarístico. É Ele o cume, o centro, a fonte de toda a vida cristã, o centro e a fonte da sua vida. Por isso que a Canção Nova, na quinta-feira, torna-se inteira eucarística, ação de graças, para podermos louvar a Deus pelos seus dons e suas graças. Por isso, bem-vindo, eu me sinto também bem-vinda aí na sua casa. Para nós, Canção Nova, hoje nós estamos bebendo ainda da graça do dia de ontem. Ontem, toda a Canção Nova celebrou o seu compromisso, renovou o seu compromisso de engajamento a Deus dentro da comunidade Canção Nova. Eu sou natural de uma pequena cidade na Bahia, Jequié. Estou na Canção Nova há 26 anos. Entrei na Canção Nova muito nova, com 18 anos. Fico feliz. Com 18 anos a gente pode fazer escolhas definitivas. Fiz minha escolha definitiva a Deus e de servi-lo dentro dessa comunidade, dentro da Canção Nova. Porque eu trago em mim esse dom, esse carisma, que Deus colocou em mim lá no meu nascimento e me chamou a evangelizar. Ontem, quando nós nos engajamos, tem uma frase que nós dizemos no nosso compromisso, que me toca muito, que é: eu me consagro à evangelização. Os membros da Canção Nova se dedicam, dos modos de compromisso, núcleo e segundo elo, a se consagrarem à evangelização, a se consagrar a esse anúncio maravilhoso, esse anúncio que é esse jeito que Deus deu à Canção Nova de anunciar Jesus, que muda a nossa história, muda a nossa vida, por essa potência que é o Espírito Santo, que transforma nossas vidas. Eu tenho certeza, você que está aqui hoje, você que acompanha a TV Canção Nova, os meios de comunicação da Canção Nova, faz também essa experiência, prova também dessa experiência, desse encontro que mudou. E se não mudou ainda, eu convido você a abrir as portas do seu coração, porque Ele quer entrar agora, quer entrar nesse momento, quer entrar nesse dia, esse dia de graças. E para essa manhã, o tema da nossa partilha vai continuar bebendo desta graça do evento de ontem, que é a apresentação do menino Jesus no templo. Se você trouxe a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia, pegue comigo no Evangelho de São Lucas 2, a partir do versículo 21. Todo o capítulo 2 fala desse evento maravilhoso que é a vinda do Filho de Deus ao mundo, do nascimento de Jesus, e um Jesus que, se encarnando, vive a fé do seu povo. O nascimento dele de forma extraordinária, escondida, nascido de uma mãe virgem, que continuou virgem após o nascimento, que vai viver as leis do seu povo. Ele, ao 8º dia, vai viver o rito de ser circuncidado. E depois a gente vê a virgem que, ao completar 40 dias após o nascimento do seu filho, ela e São José sobem a Jerusalém para realizarem 2 ritos. A gente pensa logo na apresentação do menino Jesus no templo, né? Mas isso vem depois. O primeiro é a mãe que precisava ser purificada. A lei dizia que a mãe que teve um filho precisava, aos 40 dias após o nascimento dessa criança, filho homem, subir ao templo e ofertar a Deus ou um novilho, ou, se ela não pudesse,
2 pombinhos. Se ela fosse pobre, ela apresentava somente para a sua purificação 2 pombinhos. Nesses 40 dias, aquela mulher não podia se aproximar das coisas santas, não podia entrar na sinagoga. E ali ela se apresentava, ela ia ao templo, ela sacrificava esses 2 pombinhos e ela entrava de novo, vamos dizer assim, nessa possibilidade de tocar as coisas santas. E depois, um rito que se seguia, e que também foi realizado, que deveria ser realizado, era o resgate do primogênito. Se a gente for olhar lá em Êxodo, no momento da libertação do povo do Egito, Êxodo 5, Deus vai dizer que todo primogênito homem pertenceria a ele a partir daquele momento, onde o povo deixa o Egito, liberto do faraó, da escravidão do Egito. Todo primogênito nascido de mulher e todo primogênito animal pertenciam ao Senhor. Então, José e Maria subiram ao templo para resgatar aquele menino. Eles foram oferecer também um sacrifício para resgatar Jesus. Por quê? Porque todo primogênito deveria permanecer no templo se ele não fosse resgatado pela sua família. Não sei se você lembra da história do pequeno Samuel, que Ana, que chorava, que pedia um filho, falou para o Senhor: Senhor, ele será seu, ele vai habitar no templo, ele vai ficar aqui. Tanto que Samuel, quando nasce, ele, depois de crescido de uma certa idade, ele vai ao templo e vai servir a Deus no templo do lado de Eli, o sacerdote Eli. Então os pais vão resgatar essa criança. Eles vão oferecer um sacrifício. E impressionante, né? Que a gente vê o consagrado dos consagrados, o Senhor que entra no templo para ser apresentado. Os pais que vão ali vão dizer: nós queremos continuar agora a educação desse nosso filho na nossa casa, na nossa família. São os pais que se apresentam diante de Deus, se apresentavam diante de Deus e dizem: nós queremos resgatar esse menino, ele é teu, mas nós queremos levá-lo para casa. É isso que aconteceu naquela família. E lá, se a gente for lendo, a gente vai ver que existia 2 figuras, um homem e uma mulher, que estavam ali naquele templo, que vinham rezar, que aguardavam a manifestação do Senhor, da glória de Deus, do resgate de Deus. Lembra que eu falei? Resgatar o primogênito, porque fazendo, realizando essa lei, o povo lembrava da lei dada por Deus saindo do Egito. Lembrava do que Deus fez. Então, toda vez que um pai e uma mãe iam ao templo para realizar esses 2 ritos, o que eles faziam? Eles lembravam da aliança de Deus. Aquela lei existia para lembrar que Deus estava com eles. Aquela lei existia para lembrar: Deus nos salvou. Deus nos tirou do Egito, do pecado, e nos trouxe a Ele. Olha que bonito, a lei faz memória da salvação de Deus. A lei faz memória que nós devemos andar e caminhar com Ele. A lei que nos foi dada, os 10 mandamentos, não só uma lei que nos constrange, porque a gente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, muitos acham isso. Mas antes do negativo, não matarás, não cometerás adultério, existe um positivo que é: tu foi feito para a vida e por isso tu não pode matar. Tu foi feito para amar alguém, se entregar inteiro. Tu foi feito para ser fiel até o fim nos teus compromissos, por isso não adulterarás. Existe sempre um sim dado antes do que de algo negativo, muitas vezes, que a gente pensa. Então, essa lei mostra para o povo de Deus: eu estou contigo. Você vê que as leis que são dadas por Deus é para mostrar para você que Ele está contigo, que Ele caminha com você, que Ele caminha, Ele está do seu lado.
E que não é só algo que te constrange, porque você tem que fazer, né? Muitas vezes a gente ensina assim para os nossos filhos. Não, você não pode isso. Não, é porque Deus caminha conosco. Ele nos libertou. E o bonito é que nessa entrada de Jesus no templo, e nessa família simples, porque eles não foram apresentar e dar como resgate de Jesus e a purificação da Virgem Maria, um cordeiro. O texto sagrado vai dizer que a Sagrada Família ofertou um par de rolas. Uma família pobre, oculta, simples, humilde. Então, a primeira coisa que você tem que guardar dentro de você é que essa família de Nazaré, a qual foi confiada o Filho de Deus, era uma família pobre, oculta. Nazaré é uma vila perdida naquela terra de Deus, onde não se ouve falar dela no Antigo Testamento. A gente vai escutar de Nazaré, sobre Nazaré, depois da vinda do Filho de Deus. Tanto que Natanael, convidado a ver Jesus, indaga: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? É de um lugar perdido. E o bonito é que a gente vê nesse texto sagrado uma qualidade de Deus, um jeito de Deus fazer as coisas, que é como Deus escolhe. Você já percebeu como é que Deus escolhe? Como é que Deus escolhe? Deus escolhe o que não tem aparência, o que é humilde, o que é desprezável, para realizar o seu projeto. Aqui eu tenho em mente a ocasião onde o profeta foi na casa de Jessé, obedecendo a Deus, para ungir o rei. Saul estava dando problema, começou a fazer escolhas erradas, e Deus falou: não dá para esse homem governar o meu povo. Eu tenho alguém conforme o meu coração. Vai e você vai ungir o rei. E o profeta foi na casa de Jessé, e ali desfilou na frente dele todos os filhos. E cada hora um passava, ele dizia: olha, esse aí é belo, é robusto. E Deus falava no coração do profeta: não, não é esse não. Ah, é esse aí, é alto, é forte. E Deus falava no coração do profeta: mas não é esse não. Desfilou todo mundo. E Deus falava: não é esse. Aí o profeta perguntou para Jessé: mas tu tem mais algum filho aí escondido em algum lugar? Aí o pai lembrou que lá no campo estava o caçula, o menor, o mais franzino talvez, o mais cabeça voada, porque era músico talvez. Desculpa, Ana. Mas a gente sabe, né, o universo interior. Eu tenho um músico em casa, viu, Davi Ângelo? Né, o universo interior. E Deus, o profeta diz: me manda vir esse menino. E lá vem o pequeno Davi. E Deus fala ao profeta: unge essa criança, porque era um menino. É ele. Sabe por quê? Porque tu olha as aparências, mas eu vejo o coração. Tem um escritor francês, Exupéry, que diz que esqueci agora. Essencial é escondido dos olhos. Só se vê bem com o coração. A qualidade de Deus é que Ele não olha o nosso verniz. Deus não olha a nossa casca. Que muitas vezes a gente quer até aparentar bem. Coloca uma roupinha legal, uma maquiagem, faz um pouco, se cuida bem, e precisamos. Mas Deus não olha o que está superficial. Deus olha dentro. Você que veio hoje aqui, você que está em casa acompanhando, a primeira coisa que eu queria deixar guardada no seu coração é que Deus conhece você por dentro. As pessoas veem por fora, as pessoas julgam, mas Deus pesa o seu coração. E aí é importante, porque Deus pesa o que está aí dentro. E o que está aí dentro?
O que você coloca para fora, porque eu coloco para fora o que está aqui dentro. Vocês estão me vendo aqui, né? Eu imagino que vocês olhando, vocês já podem pensar, como é que é a Ivana? Nossa, ela pode ser assim, pode ser assado, porque eu expresso com o meu corpo aquilo que está dentro de mim. Mas o que está dentro de você? O que você expressa? O que o dia a dia, nas coisas mais simples que você faz, e eu vou dizer para você, são as coisas mais simples, mais corriqueiras do dia a dia, que revelam aquilo que a gente é de verdade, não é verdade? É no trato com as pessoas da minha família que eu revelo o que tem dentro de mim. Será que eu revelo muitas vezes um dragão? Será que muitas vezes eu revelo uma cobra, uma víbora? Será que muitas vezes eu revelo a pessoa que não tem paciência, que não tem caridade, que não tem amor? O que eu revelo no trato com as coisas que eu tenho? No cuidado da minha casa, na responsabilidade do meu trabalho. O que eu revelo naquele trabalho ritmado que eu tenho, naquele dever e naquela obrigação que eu preciso exercer todo dia do meu trabalho responsável, criativo, que eu construo o mundo, que eu exerço para trazer o sustento para a minha família. Eu me mostro uma pessoa responsável ou irresponsável? Deus conhece o seu coração. Deus sabe. E mais do que tudo, Deus não julga você. Ele pesa. No Evangelho, a gente vai vendo a beleza dessas escolhas de Deus. O próprio Jesus, quando foi escolher os seus discípulos, ele podia escolher pessoas letradas, estudadas, fariseus, doutores da lei. Ele podia escolher escribas, gente que conhecia a lei, que ia estar ali para ajudar e queria estar falando, não fala isso, faz dessa forma. Ele podia ter escolhido pessoas fantásticas que existiam no meio do seu povo. Mas ele escolheu homens fracos. Ele escolheu um Pedro, pescador. Ele escolheu os filhos do trovão, João e Tiago, que queriam fazer que o fogo caísse do céu para o povo que não aceitava Jesus. Ele escolheu um coletor de impostos, minha gente, um pecador público, que ninguém queria bem aquele homem, que normalmente o costume é quando passasse diante dele, cuspisse o chão que ele andou, de tão desprezível, porque ele estava unido ao povo romano que veio oprimir o povo judeu. Ele roubava. Um homem desprezado, que não vivia socialmente mais com seu povo. É esse que Jesus diz, olha, deixa tudo aí, deixa a sua mesa aí, o seu escritório, deixa a sua contabilidade, deixa o seu roubo e vem e me segue. São esses que não têm aparência, que não são nobres, que Deus escolhe. Eu falei para vocês que eu vim para a Canção Nova muito cedo, com 18 anos. Eu deixei minha família, eu deixei possibilidades, né? Porque eu, menina de 18 anos, eu tinha acabado de concluir meu ensino médio. Mas eu deixei possibilidades, sonhos, desejos. E eu posso dizer para vocês, eu não saberia onde eu estaria se eu não tivesse respondido o meu sim a Deus. E eu vou dizer para vocês, eu nem sei onde eu estarei. Por causa desse sim que eu dei. Eu saí de casa muito nova. A Canção Nova era pequenininha. Só existia aqui, lanchonete, rincão, casa de Maria. Tudo isso aqui era barro. Acimentado de fato, só tinha esse local. Quando eu vim para a Canção Nova, nós não tínhamos a televisão Canção Nova a nível nacional. Nós só tínhamos a rádio e programas de televisão localmente aqui no Vale do Paraíba. Eu vim sem segurança de um salário, sem segurança
de saúde, mas eu vim para viver a grande aventura da minha vida. Respondendo a um chamado que antecede o meu nascimento. Se você pegar Jeremias 1:5, eu queria até pegar para você ver a força disso. O Senhor que diz: antes que no seio foste formado, eu já te conhecia. Antes do teu nascimento, eu já te havia consagrado. Eu já te havia consagrado. E te havia designado profeta das nações. Entende? A gente entra, responde um chamado, que é para todo batizado, viu, minha gente? Não é só nós missionários. Existem aqueles que o Senhor chama para estar mais de perto, para deixar tudo, para seguir bem perto dEle. Eu fui chamada para estar perto dEle, para segui-lo mais perto, para estar disponível, para me comprometer com a evangelização. Mas todos os batizados são chamados a evangelizar. Você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, você é convidado e chamado também a evangelizar. Tem uma musiquinha que diz: porque eu sou a igreja, tu é a igreja, nós somos a igreja do Senhor. Nós somos responsáveis para fazer crescer a família de Deus. Não porque a gente quer ser a igreja mais numerosa do universo, porque a gente tem um anúncio maravilhoso de salvação a ser dado. Então eu deixei a minha casa, a minha família. Não vim por causa de homens, por isso permaneço 26 anos, e se Deus quiser, até que a morte me separe, fiel ao meu chamado. E eu posso dizer para vocês que o Cristo, em sequência àquilo que diz Bento XVI, não tira nada, Ele dá tudo. 18 anos, eu saí de casa, vim para Canção Nova, já fui missionária em tantos lugares, já fui missionária fora do Brasil. Entendi que o meu chamado específico dentro da Canção Nova é o matrimônio. Sou casada, meu marido é diácono permanente, tenho 3 filhos que andam e que entram comigo nesta grande aventura de evangelização. Porque nós somos uma família missionária. E isso não é só porque eu sou da Canção Nova, a igreja chama famílias missionárias. Não só casais missionários, mas famílias missionárias. Respondendo a esse chamado: você é meu, eu te conheço, eu sei o que está no seu coração, e eu te chamo. E Ele chama você que está aqui hoje no Rincão. Você que é pai e que é mãe, de forma especial nessa manhã, seguindo esse casal que sobe a Jerusalém, apresentando, porque eles não precisavam apresentar. Imagina, apresentar Deus a Deus. Não é verdade? Mas um casal que vive a sua fé encarnada. E aqui eu quero falar para você, pai e mãe. Como você pode educar os seus filhos na fé, para viver esta lei maravilhosa de Deus? Você vivendo a sua fé encarnada. Maria e José viveram a sua fé de forma encarnada. Por isso eles foram, com 8 dias, saíram de casa, foram viver o rito de entregar o menino e marcar o corpo daquele menino com o sinal da aliança. 40 dias depois, sobem a Jerusalém. E é uma subida, gente, é um trajeto longo, que não era feito de carro, nem de trem, nem de avião, nem de ônibus. Foi feito ali andando, no lombo de um burrinho, de uma mula, eu não sei. Subiram a Jerusalém com aquela criança. Quem tem coragem de 40 dias sair de casa com o bebê nos braços para fazer uma viagem andando? Num país árido, seco, num país que não tem árvore, que não tem floresta assim em todo canto.
E eles sobem porque eles vão viver a fé. Eu tenho uma avó, viva ainda, maravilhosa, que hoje ela tem 97 anos. E essa avó, da Legião de Maria, missa dominical, me fazia viver todo ano um ato de fé encarnado. Na sexta-feira santa, ela me acordava 2h da manhã para fazer uma via sacra, no meio do mato da Caatinga de Jiquié, na Bahia. E esses atos da minha avó me marcaram profundamente. Uma fé simples, mas encarnada em atos. Quando eu vi essa avó, que trabalhou até os 72 anos, ela costurava e ia para as feiras vender o que ela costurava. Mas ela usava o dinheiro dela para ela? Não. O contrato dela com Deus era esse. Eu vou e o que eu ganhar eu vou dar. Vou dar para a Canção Nova, ela era sócia da Canção Nova. Vou dar para a Rádio Aparecida, ela era sócia da Rádio Aparecida. É fé encarnada. É vida encarnada. Não é só oi, oi, oi. Não é uma fé cor-de-rosa. Não é uma fé ursinho games, né? Tudo romântico, bonito. Não é uma fé só de gritaria. É uma fé que se encarna em coisas cotidianas. Na oração do texto, quando eu ia para a casa dela, eu não podia deitar rezando o texto. Ela fazia a gente rezar o texto. Eu e minha prima Maria, nós íamos sempre as duas. E ali ela, não, senta para rezar o texto. E ela fazia a gente rezar o texto antes de dormir toda noite. E ali a gente ia bebendo daquela vida de fé da minha avó, que o que tocava no rádio era o disco do Padre Zezinho, na vitrola, né? Naquela vitrola de antigamente. E era essa fé encarnada, que a gente ali brincando, fazendo as molecagens de criança, na casa da avó. A avó que permitia as coisas que muitas vezes pai e mãe não permitiam, o doce, o guaraná, ficar mais relaxado. E ali naquela fé encarnada, aquilo foi me marcando, aquilo foi me marcando, aquilo foi me marcando, aquilo foi me marcando. Esse casal que sobe a Jerusalém, meus irmãos, vai viver uma fé encarnada. Uma fé encarnada que devia fazer aquele casal parar para rezar. Que aquele pai, que aquele menino cresceu ali do lado, parava 7 vezes ao dia para rezar, porque esse era o costume do povo. Só que não adianta, a gente não vai ter uma sociedade boa, saudável, se nas nossas casas, na nossa família, a gente não cooperar com essa obra de Deus. Numa fé encarnada, num Cristo encarnado, que muda o nosso jeito de agir, que faz a gente viver essa aliança com Ele, que faz a gente viver conforme a vontade dEle. E não está só lá aberta, bonitinho, uma Bíblia. E não está só, hoje, muitas vezes, rolando a Canção Nova 24 horas no dia. Mas essa fé que entra nos meus ouvidos e que muda os meus atos. E mudar isso não é fácil, né? Opa! Mudar um vício que a gente tem, a gente adquire ele mais rápido do que uma virtude. Que é algo que eu preciso ali trabalhar. Por isso que esse casal que sobe a Jerusalém, que nos convida, Maria e José me convida, como pai, como mãe, a segui-los e a dizer, eu não vou mudar o meu metro quadrado da minha família, eu não vou cooperar com Deus se eu não viver a minha fé de forma encarnada. Essa fé que muda a Ivana, que muda o jeito dela, que muda o temperamento dela, que não vai fazer de uma hora para outra, porque aqui não tem santa, viu? Aqui tem uma pessoa de carne e osso, mas que está
buscando, que está lutando, que pede ao Senhor, Senhor, mostra para mim onde eu preciso cada vez mais me ajustar a Ti, para que eu possa colaborar. E ainda eu falo assim para Deus, e que eu não te atrapalhe, né? Principalmente nessa obra de ser pai e mãe, a gente pede para Deus, não deixe eu atrapalhar. Porque eu não tenho, vou dizer para vocês, eu olho meus filhos, eu vejo e eu contemplo cada um deles, eu vejo tanta coisa maravilhosa, e eu falo, Deus, me dá a capacidade de não estragar, mas trazer o que eles têm de melhor para fora. E é isso a obra da educação, é trazer aquilo que tem de melhor, que já está ali dentro, e olhar para eles e ver as potencialidades dele. Um dia eu dizia numa pregação para os casados, que a minha agonia foi querer muito tempo mudar o Valdir, e fazer do Valdir aquilo que eu pensava, e nós mulheres temos essa tendência de querer transformar os nossos maridos naquilo que a gente acha, né? Porque o plano está melhor na nossa cabeça. E de fato, a gente tem uma obra educadora a fazer. João Paulo II dizia que a mulher é a sentinela da humanidade, educadora da humanidade. Só que ser educadora, senhoras, não quer dizer que a gente vai transformar o outro aquilo que a gente pensa no nosso projeto, mas no projeto de Deus que já está ali dentro. No projeto de Deus que já está ali e que a gente só vai tirar para fora. Essa é a grande qualidade feminina. É tirar para fora aquilo que já está ali dentro e fazer crescer uma coisa maravilhosa que já está ali dentro em semente. Porque o semeador não sou nem eu e você. A gente só faz a obra de Deus vir para fora, colocando o nosso suor, a nossa força. Mas quem até faz a semente crescer é o semeador. A gente não pode querer mudar. E aí eu falava dessa pregação, e eu lembrava daquela parábola que o Senhor diz dos talentos. E eu olhava para o Valdir, eu falei assim, gente, eu quero tanto mudá-lo. Eu quero tanto mudar o jeito dele. E nosso Senhor me fez lembrar, mas Ivana, nem eu peço isso. Eu só peço que os talentos dele sejam multiplicados. Você quer colaborar com o Valdir? Eu falei, lógico, Senhor, que eu quero colaborar na mudança do meu marido, na santificação do marido. Então, deixa ele em paz. E faz os dons e os talentos dele virem para fora. E os defeitos, Ivana, vão ser como a roseira. Quando a gente olha a roseira, a gente olha os espinhos? Não, gente, a gente olha a beleza das rosas, não é? O perfume que exala. Os espinhos existem? Existem. Eles estão ali. Eles vão cair? Não. Mas o que a gente olha? A gente se extasia diante da roseira. A beleza do cheiro. A beleza da cor. O perfume. Essa atitude de amor encarnado. E para terminar, eu quero falar de duas pessoas, outras duas pessoas que estavam ali naquele templo. Muitas vezes, no imaginário artístico, quando a gente coloca lá na internet, né, vou falar na internet, a apresentação do menino Jesus no templo. A primeira coisa que a gente vê Simeão segurando o menino Jesus. Mas quem apresentou o menino no templo não foi Simeão e Ana. Foram os pais. Eles são os primeiros responsáveis. Mas existem essas duas figuras, Simeão e Ana. E o texto bíblico vai dizer de duas qualidades de Simeão. Ele era justo e piedoso. Era um ancião que estava ali no templo, todo dia. E que Deus tinha prometido para ele, se aveste não, homem, falar do jeito nordestino, que tu não vai morrer sem ver a minha glória. E ele ali, ele esperava. Ele via no templo todo dia. E ele devia olhar todas as crianças. E ele devia olhar todo mundo que passava. Mas, ao mesmo tempo, o coração dele voltado a Deus. Confiando que ele não iria morrer sem ver a manifestação. Ele era justo. E um justo, quando a Bíblia diz, ele é justo, José era justo,
quer dizer que aquela pessoa estava acordada com a vontade de Deus. Os instrumentos musicais aqui só toca bonito porque eles estão justos, que eles estão acordados a algo maior, que é a música, que é um tom, que não é da vontade deles. Estou errada, Ana? É um tom que existe. Entendeu? E eles se acordam. Então, o justo é aquele que não está acordado a ele, ao que eu acho, ao que eu penso. O justo na Bíblia não é um homem de suas ideias, de suas ideologias, mas era um homem acordado a Deus, aquilo que Deus pensava. Ele estava acordado à lei, ele estava acordado à vontade de Deus. Então, Simeão era um homem justo e piedoso. Gente, aquele casal entra com aquela criança de 40 dias. Quem é que reconhece aquela criança? São os sacerdotes do templo? É o povo que foi formado para acolher o Messias quando ele viesse? Eram os doutores da lei, os fariseus? Quem reconheceu Deus escondido naquela criança foi um ancião, piedoso e justo. Foi uma mulher que vinha ao templo para rezar. E ela ali louva a Deus e fala do menino. Simeão se alegra, porque acreditando na promessa, ele vê a manifestação de Deus. E diz essa oração que todo consagrado reza toda noite: agora, Senhor, o Senhor pode deixar o seu servidor ir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. De fato, o Senhor cumpre as suas promessas. O Senhor realiza as suas promessas. E aqui eu quero perguntar a você: você continua a esperar as promessas de Deus? Ou você esqueceu daquilo que Deus prometeu a você? Ou você nem sabe quais são as promessas? Quais são as promessas de Deus para você? Se você esqueceu, tem alguém que não esquece daquilo que Ele prometeu. Deus é pior que criança. Já prometeu algo para uma criança? Vai ficar ali, você me prometeu, você me prometeu, você me prometeu, você me prometeu. Deus quer realizar as promessas dEle. Deus quer realizar aquilo que Ele prometeu para você. Qual é a grande promessa de Deus para nós, gente? É uma vida, e uma vida em abundância. É uma vida que já pode começar aqui. Uma vida eterna já começada nessa terra. Que a gente não precisa esperar a passagem dela, mas que eu já posso começar ela aqui. Eu li o testemunho de um casal que eles moravam nos Estados Unidos. Eles tinham 4 filhos. Eles, jovens, eles eram de Nazaré, a terra de Jesus, e cada um imigrou para um canto do mundo. Eles eram cristãos, mas migraram. Ele, se eu não me engano, foi para os Estados Unidos e ela para a Austrália. Eu sei que no idílico deles, eles depois se encontraram, casaram, tiveram filhos e moravam nos Estados Unidos. Eles tinham uma vida boa, confortável, mas eles tinham e sentiam esse apelo de voltar para Nazaré. E eles falavam nesse testemunho que eles davam: nós deixamos o conforto, a segurança, para vir para uma terra sem paz, mas aqui a minha família vive em paz. Numa terra sem paz, porque é uma terra de conflito, eles vivem a paz. Porque eles dizem: aqui a gente tenta viver como essa família de Nazaré.
Aqui, eu estou próximo dos lugares onde a Sagrada Família criou o menino Jesus, onde o menino Jesus cresceu. Você não precisa migrar para Nazaré, mas você pode fazer da sua vida, da sua casa, esse lugar. Você pode, como pai e mãe, porque se pelo ato de procriar, a gente colabora com Deus na criação, o ato de educar, a gente colabora com a pedagogia de Deus. De fazer da sua casa essa pequena Nazaré, que não é perfeita, meus irmãos. Que não é perfeita, mas que é feita de lutas, de batalhas. Se você olhar no final desse capítulo, Simeão vai dizer à Virgem Maria, olha, mas o negócio não vai ser fácil não, ele é bonitinho, o menino aí. Um bebê, a gente se extasia, mas esse menino vai ser causa de grande dor, de queda, e uma espada vai transpassar o seu coração. Imagina uma mãe com um bebê de 40 dias que escuta um negócio desse e que sabe que a dor vai marcar a história daquela criança. Mas qual é o ato da Virgem? É guardar tudo no coração. É saber que Deus está com ela, está com a minha família. É saber que nesse dia do consagrado, onde o consagrado se apresenta a Deus, a nossa obra, nesse mistério, nessa fé que nós precisamos encarnar, ela não é feita sozinhos. Ontem, meditando essa passagem, durante o dia, durante a missa do compromisso, eu falei assim, Vânia, tu é ignorante de achar que tu vai fazer alguma coisa com a tua força. Quem te apresenta a Deus como consagrada dentro da Canção Nova é as mãos da Virgem Maria e de São José. São eles que nos levam para o templo. Pai e mãe, é uma obra dura, difícil? É. Eu só tenho crianças ainda, tenho um pré-adolescente. Mas é uma obra complicada. É uma obra que a gente tem dizendo, ô Senhor, passa a mão aqui onde eu atrapalhei, desfaz o que eu atrapalhei, né? Todo dia de noite, quando eu ponho a cabeça no meu travesseiro, eu falei, Nossa Senhora, desfaz o que eu fiz errado hoje, na vida do Davi, da vida da Marie, da vida da Inês, me dá força para ser a mãe que eles precisam, para cooperar nessa obra de educação com Deus. Virgem Santa, me ajuda a ser mais dele, a ser mais de Deus, a ser mais para Ele, a segui-lo lá onde Ele me chama. E saber que eu tenho as promessas de Deus para a minha vida. E Ele quer cumprir, como Ele cumpriu na vida do velho Simeão e de Ana. Que nessa manhã, você que está aqui no Rincão, você que está em casa acompanhando, que você tenha a certeza de que nosso Senhor, Ele está com você. E principalmente, Ele quer que a sua fé se encarne. Esses 40 dias depois do nascimento de nosso Senhor, desde o Natal, a gente foi meditando e vendo as histórias da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse apelo de Deus que diz, eu preciso me encarnar em você. A fé precisa ser uma fé encarnada, que se torna ato e que muda a sua vida. Sabe por quê? Porque a gente pode começar o céu aqui e agora. Ele nos deu esse céu. Jesus entregue por nós, na encarnação, na sua vida,
na sua vida escondida até os 30 anos, na sua vida pública. Jesus que se entrega na cruz e morre por nós é para dizer: eu abri as portas, mas não de um céu longínquo, mas um céu que pode começar aqui agora. E não vai ser um céu rosa bombom aqui, entendeu? Mas é uma vida eterna já começada, numa fé que é encarnada, numa fé que muda a nossa vida, numa fé que muda os nossos atos, numa fé que faz as nossas escolhas ser diferentes, numa fé que faz a minha vida já ser aliança com Deus. Uma fé que me muda e que eu já posso plantar céu na minha casa. O que eu tenho semeado? Eu planto o céu para os outros? Feche os seus olhos e fale agora com o nosso Senhor. É Deus que pesa o nosso coração. É Deus que sabe. Deus não pede de nós uma fé pronta. Assim como Maria e José, que amadureceram na fé, que foram entendendo a vida daquele mistério revelado diante deles, aquele menino, aquele Deus encarnado que se fez homem, e eles foram também amadurecendo a fé deles. Deus quer fazer isso com você. Deus quer dizer para você, jovem, mas você também família, que nós podemos fazer escolhas audaciosas, eternas. Você pode deixar tudo para segui-lo mais de perto. Você pode escolher ser fiel a uma só pessoa e assumir um compromisso matrimonial que é belo, que é fecundo, que é fiel, que é indissolúvel. Feche os seus olhos, vai respondendo ao Senhor. Senhor, não dá mais para levar a minha vida de fé de qualquer jeito, Senhor. Eu preciso encarnar nos meus atos essa fé que eu professo, essa fé que eu proclamo. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui. E vai me transformando de dentro, Senhor. Porque eu muitas vezes me cansei de viver uma casca, um jeito, mas eu quero essa transformação interior que me muda, Senhor, de dentro para fora, que colabora já para esse céu que começa aqui, Senhor. Eu quero, Jesus, vai dizendo para Ele: eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Realiza as Tuas promessas. E essa grande promessa, Senhor, desse Espírito Santo que transforma a vida, desse Espírito Santo que me faz te seguir de perto, desse Espírito Santo que gera Jesus em mim, desse Espírito Santo que é dínamo, Senhor, desse Espírito Santo que me faz sair dos meus medos, do meu comodismo, da minha mesmice, que abre, Senhor, as portas da minha casa, como esse vento impetuoso que entra e que deixa o medo, o pânico ir para longe, Senhor, porque Tu caminhas conosco, Tu estás conosco, Tu és um Deus conosco. Por isso, Senhor, chega de medo, chega de angústia. É Tu, Senhor, que invade e que entra e que me dá
vida nova, prometida, Senhor. Vai ficando de pé e vai entrando no tom, vai entrando no ritmo, vai entrando na harmonia do Espírito de Deus entre nós. Eu me abro, Senhor, ao teu querer, eu me rendo à tua voz, eu me submeto à tua vontade em minha vida. Aplauda a presença de Jesus em nosso meio com toda a força do seu coração, porque Ele está aqui, Ele está vivo, Ele está entre nós. Bendito seja o Senhor. Bendito seja, Nós nos Senhor. abrimos, Senhor, ao teu querer e à tua vontade. Nós te adoramos, Jesus. Te bendizemos. Te bendizemos, Senhor. De Te todo louvamos, louvor, Senhor. de toda adoração. Te amamos, Tu és, Senhor. Senhor. Tu és digno, meu Vivo, Deus. Nós te amamos. ressuscitado, Senhor. Eu me abro ao teu querer. Eu me rendo à tua voz. Quero me submeter. Quero conhecer. Quero conhecer teus planos.